Mesmo na era da informação, ainda que todos os traders profissionais coloquem em seus canais os setups completos com checklist, você ainda não consegue ser lucrativo e com certeza absoluta você deve ter consciência disso. Mas antes eu queria pedir para que você deixasse seu like aqui embaixo, se inscrevesse no canal também para receber novas notificações dos novos vídeos que a gente vai passar, beleza? E faz um comentário de 0 a 10 no final desse vídeo do quanto esse vídeo pode ter agregado para você. Há uma diferença muito grande entre você saber o que é para ser feito e fazer. Eu costumo dizer na comunidade que muitas pessoas querem, mas poucas pessoas estão dispostas a fazer aquilo que é necessário para você obter o resultado que você sabe que você tem que ter. E começando já esse vídeo, dando uma lapada em vocês, me perdoem até a forma de falar, rígida às vezes, mas é porque eu costumo passar a sinceridade do que é que eu passo e do que eu passei na minha carreira toda de trading, e hoje eu vou falar sobre mentalidade. Eu queria muito também falar sobre a semana passada, o que foi que aconteceu comigo em relação às contas que eu perdi não, né, tão pausadas ali como vocês podem ver, aqui do lado direito. Essa é minha quarta conta, né, são 5 contas, e aqui você pode ver que ela tá pausada, né, então eu não consigo fazer nada. Tudo bem que o mercado tá fechado, mas ainda assim eu não consigo fazer nada porque ela está pausada, beleza? Mas o assunto de hoje é falar justamente sobre essa mentalidade que eu percebo que há uma escassez, porque assim, se você parar para perceber bem, todos os traders profissionais, eles estão colocando nos seus canais do YouTube, no seu Instagram, os seus setups, eles estão colocando o seu modo operacional, o modus operandi, e ainda assim as pessoas consomem o conteúdo deles, eles acham sempre que há algo a mais ali para ser passado, e não conseguem ter resultados. E eu vou expor o jogo para vocês nesse vídeo por completo, o que é que acontece, não só com você. Eu acho que todo trader profissional, ele passa pelo mesmo processo, né? O cara, para sair do amadorismo, para ir pro profissionalismo, ele passa pelo mesmo processo, não tem muita diferença. E eu também tive essa dificuldade no meu início, mas o que eu quero falar hoje aqui é que mesmo que na era da informação, na era que a gente tem aí a tecnologia a nosso favor, a gente não consegue ser lucrativo. A gente não, né? Vocês que estão consumindo esse conteúdo não conseguem ser lucrativos. E assim, onde é que tá a diferença, né? Primeira coisa que a gente vê é que a gente tem muito conteúdo e pouca lucratividade. Começar a identificar quais são os pontos possíveis aqui que existem, e depois a gente vai ver os excessos dessas questões que a gente vai passar aqui para vocês. E no final desse vídeo, com certeza você vai sair aqui com a noção do que é ser um trader profissional. Existe um trader profissional que eu gosto muito, que é o Lance Bracing, e ele fala muito sobre mentalidade. Eu modelo muito ele, eu não ligo para o que ele opera, eu não ligo para a abordagem dele, porque eu já tenho minha própria abordagem, mas eu ligo muito para o comportamental dele. Ele é um cara que ele tem uma visão, ele é muito profissional e ele fala sobre coisas que eu utilizo, o Daily Report Card, que nada mais é que o boletim diário do trader. Ele fala sobre a importância do Trading Journal, né, o Playbook, que é o manual com seu setup, rever. Então eu foco muito nisso. E assim, hoje nós temos aí setups expostos, né? Hoje nós temos as estratégias gratuitas no YouTube, inclusive no canal do SMB Capital, que é a empresa que eu modelo. Existe lá todos os métodos dele e o conteúdo é infinito, né? Com certeza você tem aí educado. Inclusive aqui no canal também, já liberei um setup A Plus a mais, que muitos seguidores mandam mensagem para mim: cara, fiz um backtest aqui, de fato funciona. Mas o problema disso tudo é que esse acesso à internet, esse acesso à educação, esse acesso aos métodos, ele não vai gerar consistência em você. Por quê? Primeiro, há um excesso de informação, certo? Então, informação sem organização não dá produtividade. Então, a primeira coisa que a gente entende é que, vamos dar um zoom aqui, excesso de informação não é igual a produtividade nem lucratividade, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve destacar é que excesso de informação não é igual a produtividade. Muita gente, inclusive até eu, em terapia, eu vim descobrir isso comigo, né? Eu faço terapia focada só pro trading hoje, né? Nos meus resultados em trading, para eu escalar meu negócio. E o que eu vejo é que não é porque eu faço muita coisa, que eu tenho muita informação, que eu vou em busca de estudar, que eu tenho organização e que eu tenho produtividade. Não tem nada a ver com produtividade. E outra coisa, a profundidade que você precisa ter
ela é mais importante do que a produtividade. O excesso de informação, ele acaba atrapalhando você, né? Então, você tem que ter profundidade. Então, a profundidade que dá resultado. Como assim, Felipe? Profundidade. Me explique qual é a profundidade que você está falando. Cara, um sistema, ele tem que ser bem elaborado. Quando os alunos entram na comunidade, eu tento passar para eles a realidade do que é criar um sistema, né? Um plano de trading. Para quê? Para diminuir a ansiedade, para diminuir o medo. Porque quando você não sabe, tem a candle subindo, candle descendo, movimento de alta, de baixa e tal, então tem muita informação ali. O que é que eu tento fazer? Reduzir essas informações ao básico, para que eles olhem para o básico e eles façam o básico. Depois que eles entendem aquilo, enxugam aquilo e olham para o pouco, a gente já consegue trabalhar um pouco melhor, mas ainda precisa gerar uma mentalidade que eles não têm. Então a profundidade hoje não tem que ser em mais setups, não tem que ser em mais entrega do preço, tem que ser nas emoções geradas durante o trading. Porque o nosso cérebro, existe uma coisa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade faz com que você aprenda tudo aquilo que você repete. Então, quando você toma um stop, a sua reação ao stop, ela é aprendida pelo seu cérebro. Então, todas as vezes que você estopa e você tem raiva, e você tem medo, e você acha que você é um merda, e você se coloca para baixo, começa aquele autodiálogo interno para baixo, obviamente, todas as vezes que você for operar, você já vai entrar com o medo de se repetir aquilo ali, porque você cria aquilo dentro da sua mente como se fosse um trauma, e o seu cérebro ele vai aprender que aquilo ali é um trauma, porque você trata aquilo como um trauma. Mas se o stop, você encarasse o stop como algo normal, você ia ensinar o seu cérebro a que ele aceitasse que aquilo ali faz parte da profissão. Eu costumo dizer que o stop dentro do mercado é como se fosse o mecânico que suja a mão de graxa. Não tem como você ser mecânico sem sujar sua mão de graxa, a não ser que você use uma luva, beleza? É um recurso, mas não tem como a graxa não vir para a mão ou para a luva, enfim, não vai ter como você não ter contato com a graxa. É óbvio, né? Então assim, não adianta você se aprofundar em setup, se aprofundar nas outras coisas, quando na verdade você sabe que a base dos seus resultados é a falta de controle emocional. Então, falta de controle emocional, certo? Ela é superior a setups, informações e etc. Né? Então, até me prolongando um pouco mais nessas questões, mas já linkando uma coisa com a outra, o efeito que dá nisso é uma confusão operacional, né? Porque aí você acha que você tem setup e tal, e tá cheio de informação ali, mas quando você reduz aquilo ali ao básico, e o básico funciona para todos os traders profissionais, você consegue ter um edge. O edge significa vantagem dentro do mercado. E quando você desenvolve esse edge, aí sim você está apto para começar a aprimorar o seu edge, para que talvez ele te dê 50% de assertividade, porque é comprovado matematicamente que com 50% de assertividade você só precisa de 1 para 2 para ser lucrativo, e muito lucrativo. 1 para 1,5 com 50% de assertividade você já é lucrativo. 50% de assertividade, ou seja, de 10 vezes que você tenha, você só precisa errar 5 e acertar 5 que você vai ser lucrativo a longo prazo, não interessa. Pode demorar um pouco mais porque é 1 para 1,5, beleza. Mas 50% de assertividade é o básico, com 1,5 para você ser lucrativo a longo prazo. E muita gente não entende isso, né? Então, a gente tem que tratar o conhecimento não como uma base teórica, mas como execução. O que difere o trader profissional para o amador é que o amador ele sabe da teoria, mas ele não aplica. Já o profissional, ele aplica aquilo, então ele sabe identificar o setup dele, ele sabe explicar o conceito dele, ele sabe da teoria, e o amador não. Ele sabe identificar o setup, ele sabe até um pouco do conceito, sabe da teoria, mas não executa. Então o trader profissional, ele sabe de tudo e executa. Ele sabe que ele precisa não ter medo, ele precisa operar do jeito que o Mark Douglas fala, né? Without fear, no fear, sem medo. Então quando você opera sem medo,
você consegue ter resultados melhores, porque o medo, não sei se vocês sabem, mas cognitivamente ele inibe o córtex pré-frontal, que é justamente a parte do nosso cérebro responsável pelo raciocínio lógico. Então, assim, você perde seu senso crítico, você perde o raciocínio lógico por causa do medo. Então, quando você entra com medo no gráfico, você já não vai analisar da maneira correta. Você vai sobreviver. Você vai ativar o instinto de sobrevivência. E aí que existe a quebra do comportamento. Porque com o sistema nervoso desregulado, você vai ter ansiedade também inibe. Você vai ter impulsividade, também inibe. Você vai ter o senso de urgência, que também vai inibir o seu raciocínio lógico. Você vai ter medo, você vai ter fear of missing out, que é medo de ficar do lado de fora. E você vai dar overtrading com certeza absoluta no final de tudo isso. Então, assim, todas essas decisões que eu tô falando, elas não estão sendo baseadas no seu setup, no seu plano, no plano de trading, que é justamente o que a gente tá falando. Elas estão sendo baseadas no seu emocional. Mas para você sair da execução emocional para entrar na execução do seu edge, do seu plano, você precisa controlar o seu emocional. Lá na comunidade eu foco 90% no emocional. Eu faço meus alunos entenderem o que é uma rotina. Eu faço meus alunos entenderem uma dieta melhor para eles. Eu coloco todos eles para meditar. A maioria deles não meditavam, passaram a meditar, criaram um plano de trading, né? Então, assim, a base, pelo menos profissional, tô tentando passar o máximo possível, certo? Então, existe uma importância nisso, vou colocar aqui para vocês, que é a ausência de um sistema pessoal. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, você tem a ausência de, primeiro, rotina, certo? Segundo, você tem ausência de processos, eu vou explicar. Você tem ausência de protocolo mental. Existe também, entre os traders amadores que eu vejo muito, ausência de regras emocionais. Certo? Emocionais. Deixa eu ver mais. Falta de estrutura. Falta de estrutura de quê? De decisão. Que é baseada em quê? Pô, eu tenho um conjunto de regras, eu vou utilizar esse conjunto de regras e o conjunto de regras vai ser aquilo que eu vou buscar dentro do gráfico. Então eu já entro com 80% da ansiedade aniquilada, certo? Então, além disso, você precisa de uma identidade operacional, certo? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeiro, a questão da rotina. O trader profissional, ele precisa ter uma rotina. Eu sempre falo para meus alunos que antes do mercado, eu, Felipe, tá? Eu acordo, faço o almoço, depois eu levo minha esposa pro trabalho. Quando eu retorno, eu faço meu cardio. A primeira coisa que eu faço é meu cardio em jejum. Tomo meu café, claro, café, mas sem açúcar. Tomo café sem açúcar, faço meu cardio. Depois do cardio, eu faço minha leitura. Depois da leitura, eu faço minha primeira refeição leve. Após a refeição leve, eu volto pro computador, faço minha meditação. E aí eu começo a fazer o pré-market, que é justamente as marcações do dia, mas depois de uma rotina inteira. E se minha mesa estiver desorganizada, eu organizo minha mesa toda bonitinha para meu cérebro entender que esse é meu ambiente de trabalho, certo? Então essa rotina, ela é necessária. Em relação aos processos, o processo faz um pouco parte dessa rotina, mas é o processo de quê? De reavaliar os meus setups, lembrar talvez, né? Porque esse processo, ele vai acabar te dando um protocolo mental. E esse protocolo sendo seguido, seu cérebro automaticamente vai falar, poxa, esse cara ele é disciplinado. Ele tem um sistema de regras ali que ele segue todos os dias. E aí essas regras vão acabar linkando com aquilo que a gente está falando ali, que são as regras emocionais. Ou seja, seu cérebro ele vai falar, a mensagem que você vai emitir é a seguinte, poxa, esse cara ele é disciplinado, ele sabe o que ele quer. E com certeza absoluta a gente tem que seguir isso aqui, porque ele tá por esse caminho. Então, como eu falei, nosso cérebro ele é neuroplástico.
existe a neuroplasticidade, que ele vai aprender com aquilo que você repete. E você tem que tomar cuidado até com o que você repete, porque se você repetir de uma maneira ruim, você vai ficar muito bom também naquilo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Falta de estrutura tá linkada justamente com todos os outros anteriores, as regras emocionais, o protocolo mental, os processos, né? E essa falta de estrutura de decisão, ela vai acabar matando você no trading, porque no trading você precisa ter uma mentalidade de predador, porque você precisa executar na hora correta, e a decisão, ela é extremamente importante dentro do trading, porque o trading é como se fosse um livro, né? O dia de trading é um livro que você não vai ler novamente. É uma página de um livro que leu, tomou a decisão, já era, né? Já era. Então, você precisa de tudo isso e no final ainda criar uma identidade operacional. Ou seja, quando você segue tudo isso que eu tô falando, os seus processos, a sua rotina, seu processo, seu protocolo mental, suas regras emocionais, o self-talk também, a conversa interna é muito importante, a conversa que você tem dentro do seu cérebro ali, quando você tá operando, você vai matar essa falta de estrutura de decisão, né? Junto com esse processo todo que eu passei para você, e você vai acabar construindo uma identidade operacional, ou seja, a nova identidade que você precisa para ser lucrativo, ela vai acabar acontecendo. Então, assim, voltando ao início do nosso vídeo, poxa, eu não tenho resultado por falta de setup? Não é. É justamente pela falta de uma estrutura emocional que é necessária. É necessário criar uma nova identidade para que você comece a ter resultados. Então, assim, a raiz do problema é o quê? O problema, ele não é técnico. O problema, ele é estrutural. O problema, ele é mental. O problema, ele é comportamental e identitário. O que é identitário, Felipe? Tudo aquilo que você, da forma com que você age, a forma com que você enxerga o mercado, diz muito quem você é. E a solução para isso, para a gente finalizar o vídeo, para não ser um vídeo muito longo, se quem quiser mais, comenta aqui embaixo. Quero novos vídeos de mentalidade, muito boa a sua mentalidade, tem tudo a ver com aquilo que eu busco, enfim. A solução para isso é o seguinte: não é consumir mais conteúdos sobre setups milagrosos e essas coisas que a galera gosta de botar por aí. Não é ir em busca de mais setups, não é mudar de estratégias. Eu vejo muita gente saindo de uma mentoria para ir para outra, essa daqui não funciona, aquela vai funcionar, e ele tem resultado sempre no início, né? O início ele tá cheio de dopamina, cheio de motivação, fazendo tudo da maneira correta, e aí o primeiro stop ele já começa a duvidar, e aí a casa cai. E aí ele busca outra comunidade, mas o erro nunca tá na comunidade. Muitos alunos chegam para nossa comunidade e falam assim: pô, Felipão, ainda bem que eu encontrei você, porque eu já tava pensando em desistir e eu tô sentindo profissionalismo, eu sinto profissionalismo aqui dentro do seu grupo. Isso para mim eu me sinto muito honrado por isso, e por isso que eu tenho tantos resultados com os alunos assim, sendo aprovado em mesa proprietária, já operando capital real. Então, tudo isso, o que você precisa para solucionar seus problemas é criar um sistema pessoal. Esse sistema precisa de um processo, como a gente falou, e esse processo vai gerar uma identidade dentro de você. Essa identidade vai te dar uma estrutura mental para você. Não, a identidade é essa daqui, então a estrutura mental também é essa. E isso vai acabar refletindo na sua disciplina, porque você vai criar uma disciplina comportamental que vai regular suas emoções e vai fazer com que você não tome mais decisões emotivas. Ou seja, você vai anular tudo aquilo que você aprendeu durante essa vida toda de fazer errado com sua nova identidade. Mas, para fechar, a única forma de você conseguir estabelecer essa nova identidade é você repetindo ela todos os dias. Ou seja, o stop veio, segura o antigo eu, instala o drive do novo eu, que com certeza absoluta você vai ter resultado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tamo junto e é nóis.